Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da revista Sábado. Esta semana vamos falar de espionagem, mais concretamente dos balões chineses que têm sobrevoado os Estados Unidos. E também vamos falar do terremoto na Turquia e na Síria e das consequências para a geopolítica da região. Como sempre, estamos aqui na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e com o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Briefed on the balloon. I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was as it got over water outside within the 12-mile limit. No som que acabamos de ouvir, Joe Biden diz que assim que soube da presença do balão chinês no espaço aéreo americano, ordenou que ele fosse abatido logo que possível. Todavia, passariam 7 dias com o aparelho a atravessar o continente americano até ser abatido já sobre o Oceano Atlântico. Os Estados Unidos acusam aqui a China de espionagem. A China diz que se trata de um balão meteorológico. Em que é que ficamos? Não parece que seja um balão meteorológico, mas é possível que o balão tenha penetrado o espaço aéreo americano e que os chineses tenham perdido controle do mesmo balão. Não sei, tudo isso é possível, mas eu penso que de facto o mais provável é que seja um balão de espionagem, o que em si não é uma coisa nova. Estes dois países permanentemente espiam-se. Os americanos espiam os chineses espiam os americanos. Portanto, isto é uma coisa normal. Mas o que eu acho que é interessante em todo este episódio talvez seja outra coisa, que é, ou que foi a reação dos políticos americanos e particularmente do Partido Republicano. Creio que houve muita demagogia em volta deste caso e um certo radicalismo por parte mais uma vez, dos republicanos e particularmente por parte do senador da Flórida, o Marco Rubio. Porquê? Porquê que achas que houve isso? Porque o que os republicanos na prática estão a dizer hoje é que qualquer provocação chinesa, qualquer incidente é automaticamente um confronto de vontades entre os dois países. Ou seja, na prática, o que pretendem fazer é transformar qualquer incidente, qualquer, como disse, provocação, numa crise entre os dois países. Isso é uma coisa extremamente perigosa e não me parece nada prudente. Eu que sou muito crítico de Biden e sobretudo da sua política externa, acho que neste caso até esteve bem. Esperou, não se precipitou. Agora, presume-se que os militares americanos irão investigar. Os destroços foram recolhidos e estarão a ser analisados. Exato, foram recolhidos. E isto parece uma coisa muito prudente. E, portanto, houve aqui muita demagogia. Aliás, isto reflete já uma tendência da China de se estar a transformar num assunto de política partidária. O que quer dizer com isto é que as atitudes sobre a China já não refletem, a meu ver, um pensamento racional sobre política externa e o relacionamento bilateral, mas sim são questões que se transformam em luta partidária. Mas até agora a questão chinesa era das poucas em que havia um grande consenso entre republicanos e democratas. E há consenso no sentido em que as partes, os dois partidos, estão convictos de que a China é uma ameaça. Agora, está a sair para além disso, não é? João, que balões são estes? Ou seja, para que é que eles podem servir? Este que foi abatido parou até por cima de uma base da Força Aérea no Montana que contém um dos maiores silos de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos. Ou seja, com satélites, com drones, de repente ouvimos falar em balões, que parece uma coisa um bocadinho arcaica. Bom, isto é uma questão muito técnica. Quem diz que sabe sobre o assunto é porque não sabe, e quem sabe não falará muito sobre
o assunto. É uma questão técnica porque estamos a falar de tecnologias aplicadas à obtenção de determinado tipo de informação, que pode ser desde a captação de comunicações até outro tipo de informação topográfica muito precisa que possa ser necessária por algum motivo. É isso que sucede com estes balões. Aquilo que há de novidade é o facto de os Estados Unidos terem vindo a afirmar que não é a primeira vez que há este tipo de detecção de um balão com capacidade de manobra própria, ou seja, com capacidades que o distinguem bastante daquilo que são os habituais balões meteorológicos. Que seguem esses ao sabor do vento, digamos assim. Há vários tipos de balões, mas em regra seguem as correntes. Tal como também são usados para espionagem, outros meios vitais é que nós temos tendência a esquecermos, que são as boias vitais para a meteorologia marítima. Mas este tipo de balões não é a primeira vez que são detectados sobre os Estados Unidos. O Pentágono deu algumas informações precisas sobre o assunto e depois, e não foi desmentido, mas que por outros países, foram considerados até objetos voadores não identificados. Alguns, e isso é a versão oficial que estão a apresentar aos Estados Unidos. Eu penso que nós estamos todos a entrar hoje em dia no facto de tudo o que afirma uma determinada entidade oficial é dado como bom. Penso que isso, aliás, até é um efeito perverso. Como que é, desculpa? É dado como bom. Como fidedigno. Sim. Isso penso que até é um dos efeitos perversos que tem trazido a cobertura da guerra na Ucrânia. O Ministério da Defesa britânico afirma determinada coisa, isto é dado como bom. Só não é dado como bom do nosso lado aquilo que afirma o Ministério da Defesa russo. Tudo o resto é dado como bom em termos de informação. Mas neste caso temos que os Estados Unidos afirmaram ainda que este tipo de balão tinha sido já avistado e detectado em diversos países, aliás, nos 5 continentes, que eles terão os chineses terão uma frota de balões nos 5 continentes. E, inclusivamente, que na presente data, e deixou de se falar do assunto, não se sabe qual é o paradeiro qual é a rota que segue esse balão. Havia um segundo balão com as mesmas características deste, que tinha sido detectado sobre o território continental da Colômbia e que depois não se sabe mais o que lhe aconteceu e que foi reconhecido por Pequim tratar-se de um balão com estas características. Portanto, estes têm uma função qualquer que eu desconheço qual seja. Os Estados Unidos fizeram um briefing terão feito um briefing às embaixadas de 40 países, aliás, é isso que eu me estou a referir, dizendo que e havendo o tal reconhecimento então de que havia vários avistamentos e identificações de balões semelhantes em diversos países, designadamente, por exemplo, para irmos para uma outra área geográfica, no Japão. Sendo que o Canadá, obviamente, também detectou esse tipo de balões. Agora, é preciso ver, como o Vasco estava a referir, que esta questão tem sempre uma vertente política. Neste caso, levou à anulação inevitável daquilo que era uma importante deslocação do secretário de Estado Antony Blinken a Pequim. Era impossível, numa situação destas, o secretário de Estado norte-americano encontrar-se em Pequim, quando era óbvio que aquele balão teria de ser abatido, já que não haveria maneira de o capturar, porque eles pairam a altitudes que os põem muito para lá daquilo que são as altitudes normais da aviação comercial, mas chegam a parar aos 24. E mesmo alguns caças. E mesmo alguns casos, chegam a parar em alguns casos a 24 mil metros, mas isto, indo no alinhamento daquilo que estava a afirmar o Vasco, revela uma extraordinária dificuldade de lidar com incidentes que são incidentes normais dentro daquilo que é a atividade de espionagem, de confronto e vigilância entre as potências. Mas o que é que pode, que isto pode? Em 2001, mas diz. Há o caso de 2001, que foi um caso bastante grave, com a administração Bush, logo no início da administração Bush Filho, que teve a ver com um avião espião norte-americano que sobrevoava a zona de Hainan, Mar do Sul da China, e que, no caso de uma quase colisão com um caça de vigilância chinês, isso provocou a morte do piloto chinês, uma aterragem de emergência na ilha de Hainan, forçada e de emergência.
do avião espião norte-americano e depois um enredo diplomático excepcionalmente complicado para um pedido de desculpas dos Estados Unidos e para a libertação da população. Isto é normal, só que costuma acontecer mais este tipo de espionagem que nós associamos ao balão, ao avião espião, ao submarino, ou seja, a espionagem, digamos que com aparelhos tripulados, acontece mais, sobretudo, nas costas chinesas. Tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos também, agora nas costas norte-americanas e sob território norte-americano. Será Portanto, é uma evolução um reflexo do crescimento também do da China e das capacidades da capacidade chinesas tecnológica de captar informação. Mas que consequências é que, para além do cancelamento óbvio da visita que estava a ser planeada há algum tempo, que consequências é que isto pode ter nesta relação entre China e Estados Unidos? Nenhuma. Como disse o João, isto é um incidente que, enfim, apesar da indignação popular e destas coisas todas, na realidade isto faz parte da política internacional. Mas terá sido uma coincidência isto ter acontecido pouco antes da visita de Anthony Blinken? Quer dizer, não sei, mas aliás, como o João também agora disse, creio que perante o escândalo, entre aspas, que isto provocou dentro dos Estados Unidos, tornou-se politicamente impossível realizar essa deslocação. Deslocação, aliás, que visava tentar, pelo menos, renovar a relação sino-americana. E é algo que fica congelado apenas ou que continuará nos bastidores a tentar ser desbloqueado? Nos bastidores com certeza que os canais de comunicação permanecem abertos. Aliás, uma das coisas que os americanos reconheceram é que os chineses, aparentemente muito irritados com esta situação toda, terão recusado alguns telefonemas do Pentágono. Mas, quer dizer, estas coisas são transitórias. Eu acho que é importante neste episódio, mais uma vez, é o tipo de reação que isto provocou nos Estados Unidos e a forma como a China está a ser instrumentalizada pelos dois partidos, quero enfatizar isso, para fazer política nacional. Muito, aliás, como os partidos na Europa instrumentalizaram Trump para fazer política nacional. O contexto da proximidade, quer dizer, será daqui a 2 anos das eleições americanas, também ajuda a isso? Não, acho que daqui a 2 anos ninguém se lembrará deste... Joe Biden fez também o discurso do Estado da União, sim, agora... Uma coisa onde ele volta a enfatizar, não é, que a China é um concorrente, que é um rival, mas isso já passou a ser algo de estrutural na política externa. Quer dizer, já não há dúvida que esse consenso, mais uma vez, esse consenso existe nos Estados Unidos, na classe política americana. Agora, o que este incidente demonstra é que alguns republicanos, pelo menos, têm uma posição muito radical que ameaça transformar incidentes desta natureza relativamente normais em crises profundas. Isso é o que é verdadeiramente preocupante neste caso. E, aliás, isso fez-se notar na própria China pelo tipo de reação que teve. Aquela reação habitual não tem nada a ver connosco. Assim, é um balão, mas é um balão meteorológico. Abater um balão meteorológico é um abuso e uma violação da lei internacional, quando não é rigorosamente nada disso. Trata-se de um objeto que penetrou no espaço aéreo de um Estado soberano, sem qualquer, que é uma violação técnica de soberania, não tem nada a ver com isso. E depois acaba-se por demitir o chefe dos serviços de meteorologia, como que para indicar que houve de facto aqui um erro qualquer e alguém tem de ser responsabilizado por isso. Portanto, do lado chinês, que tem também uma imensa máquina burocrática, tal como tem os Estados Unidos, em que uma mão não sabe necessariamente aquilo que está a fazer outra, este não foi o incidente que se tentasse levar para o nível de grande desafio diplomático. Estavas a recordar há pouco o de 2001. O que é que, na altura, como é que foi resolvido e o que é que aconteceu? Foi muito complicado, porque foi logo no início da administração de George W. Bush e que não estavam ainda bem estabelecidos os canais com a China, porque envolveu a morte de um piloto chinês e porque nós estávamos numa fase completamente diferente. O Vasco referiu que agora há um consenso que
há uma rivalidade estratégica com a China. Na altura, estava-se ainda na fase em que a China é um dos nossos parceiros preferenciais para um esforço de globalização comercial que acarretará uma democratização do próprio regime chinês e uma nova fase, uma nova era de cooperação internacional. Portanto, estamos a falar de uma ideia das relações internacionais e da relação Estados Unidos-China totalmente distinta da que existe atualmente. E, portanto, aquilo foi um pauzinho na engrenagem. Ali não estava a bater bem, porque a reação chinesa também, inexperiente nesta fase em relação a uma nova administração, foi a também de fazer subir a retórica no incidente. E isso tornou, e repito, estamos no início de da nova administração republicana nos Estados Unidos, isso tornou muito difícil resolver o assunto. Inclusivamente houve aspectos ridículos que fazem ver a dificuldade que muitos ocidentais têm em compreender o outro lado, em que do alto responsável norte-americano explicava que nas conversações com Pequim deparámos com um grave problema, que era eles não sabiam o que é que significava uma palavra, que é stockholder, ou seja, há alguém que tem um interesse no assunto. Imaginem que os chineses não sabem o que isso é, não têm a palavra. Portanto, o grau de ignorância que isto revela é tão assustador que dá para explicar também como a dificuldade, o paternalismo até que existia do lado norte-americano, enquanto do lado chinês estávamos numa fase muito, muito inicial de afirmação política. Eram tempos bastante diferentes, mas incidentes pequenos, inesperados, mas possíveis, podem de vez em quando provocar graves complicações. Não parece ter sido o caso desta vez. Queres acrescentar, Vasco? Queria que este incidente que o João está a referir, quer dizer, porque é que hoje porque é que hoje ainda nos recordamos deste episódio? Por duas razões. A primeira foi que os americanos foram humilhados, não é? Foram obrigados à chamada dupla desculpa, o duplo pedido de desculpas. Foi um processo diplomático em que, na prática, a parte chinesa conseguiu efetivamente humilhar a parte americana. E depois é preciso recordar que isso levou a um certo atrito nas relações neste início da administração Bush, mas depois, em 11 de setembro, como estamos recordados, os americanos tiveram de fazer uma viragem brusca em relação à China porque precisavam do apoio da China para combater o terrorismo e os chineses, muito satisfeitos com esse pedido de auxílio, aproveitaram também para oprimir os chamados terroristas domésticos. Na Turquia e na Síria, um terremoto que atingiu os 7,8 na escala de Richter provocou milhares de mortos e devastou uma vasta região onde a ajuda demora a chegar. No momento em que estamos a gravar, o número de mortos já vai em mais de 16 mil e corre o risco de ultrapassar o terremoto devastador de 1999 na zona de Izmit, perto de Istambul. Esse desastre e a inação na época do então primeiro-ministro Bülent Ecevit custaram-lhe a permanência no cargo e ajudaram ao crescimento do Partido de Justiça e Desenvolvimento de Recep Erdogan, que em 2002 obteve uma vitória estrondosa nas eleições. Agora, com eleições em maio, estamos aqui a assistir a uma repetição da história, ou seja, que o futuro político de Erdogan poderá depender da resposta a esta crise. Estão a ser feitas comparações. Sim, eu sei. Veremos. Quer dizer, desde logo há uma diferença enorme que deve ser salientada. O terremoto de 99 em Izmir fica na costa oeste da Turquia, como disseste bem, perto de Istambul, e teve outro impacto, não é? Porque foi um terremoto que ocorreu no coração da Turquia. Este terremoto aconteceu numa zona relativamente marginal, na fronteira com a Síria. Não deixa de ser importante, porque é uma das áreas onde o AKP, o partido de Erdogan, tem força, mas é relativamente marginal.
desse ponto de vista. Agora, isto levanta alguns problemas para Erdogan, porque, como disseste bem, em 99 houve a convicção generalizada que o esforço de reconstrução e da ajuda às vítimas tinha sido mal gerido, e isso provocou quase o colapso do sistema partidário. Mas não foi só esse fator, digamos que esse fator foi a gota d'água que fez transbordar o copo. Portanto, não foi só esse problema. Erdogan está numa situação difícil, porquê? Porque já está no poder há imenso tempo. Desde 2016, quando ocorreu o alegado golpe de Estado, porque ainda não se sabe se foi um golpe de Estado ou o que é que na realidade aconteceu, mas desde 2016 Erdogan tem vindo a centralizar o poder e a tornar-se, na prática, num ditador. Estas eleições para ele são importantíssimas, são absolutamente decisivas, e a oposição que hoje em dia é praticamente uma frente de grupos distintos, muito centrados na personalidade do atual Presidente da Câmara de Istambul, que aliás foi assim também que Erdogan começou a sua carreira política. Exatamente, e teve os mesmos problemas que teve o atual Presidente, Imamoglu, que enfrenta a pena de prisão, foi condenado e está em recurso do processo. É rigorosamente o que aconteceu quando Erdogan conseguiu à frente do partido religioso que na altura estava a tentar modificar aquilo que era o Partido do Bem-Estar, não é? Sim, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento, na altura era o Partido do Bem-Estar, se não estou em erro, era assim que era traduzido em português. Nessa altura, também Erdogan, à frente da Câmara de Istambul, que é, digamos, a Câmara mais simbólica do país pela importância cultural, histórica e económica que tem a antiga Constantinopla. Erdogan também enfrentou um processo quando citou num comício um célebre poema islamita em que dizia que os nossos minaretes irão sobrepor-se às vossas armas, ou seja, contra o estatuto laico que o exército à altura impunha ao Estado turco. Agora, a situação é um pouco ao contrário, e o desafio é do mesmo tipo. Ou seja, com eleições em maio, e são eleições legislativas e são eleições presidenciais, o que está em causa é a gestão económica de Erdogan, que é catastrófica, em que a situação nos últimos meses tornou-se bastante favorável à Turquia apenas do ponto de vista geopolítico, a partir do momento em que ela consegue jogar aquele papel de charneira no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E por outro lado, nós temos ainda uma situação em que um Banco Central, por exemplo, que segue uma política totalmente subordinada à do governo, cujos efeitos são profundamente catastróficos do ponto de vista económico. E isto é, digamos, aquilo que está a dar força à oposição, apesar de que está, digamos, a recuperar das feridas daquilo que foi a grande repressão seguida à alegada tentativa de golpe de Estado. Mas estas oposições são de dois tipos. Temos a tradicional do Partido Republicano e depois temos o grupo curdo. E é aqui que estas eleições ganham uma relevância grande, porque este terremoto, que é uma catástrofe natural, digamos que, obviamente, a maior deste século, que está no princípio, mas sem comparação, nos últimos 100 anos, nesta zona do mundo, atinge de maneira distinta a Síria e a Turquia. Da Síria já vamos falar, mas esta zona da Turquia, como referiu o Vasco, não só é uma zona de implantação forte do partido governamental e Erdogan não pode falhar nos compromissos de apoio à população, como ainda alberga uma zona de povoamento curdo e os refugiados da martirizada guerra da Síria. E aquilo que acontece e aquilo que é
complicado para o governo neste momento, para o governo de Ankara neste momento, é que aquilo que eram as medidas que estava a anunciar, medidas como é habitual nestas fases puramente demagógicas, de aumentos de salários mínimos, de subsídios disto, daquilo e daquilo outro, vão agora de ser canalizadas com toda a urgência o dinheiro que havia para essas medidas, precisamente para o apoio, para o socorro a essas regiões. Mas é que para além do apoio, do apoio ou da falta de apoio, o Erdogan poderá ser responsabilizado por aquilo que pode não ter sido feito desde 1999 na prevenção de fenómenos como este. Seja, já está a ser responsabilizado, portanto, por todo o lado aparece, e a primeira coisa que reparam os jornalistas estrangeiros, eu lembro-me quando foi o terremoto de 1999, eu não fui lá, mas acompanhei as equipes na televisão onde eu trabalhava na altura que se deslocaram para a região, que era uma região de fácil acesso, ao contrário desta região. E aquilo que era logo óbvio na altura era a má qualidade da construção responsável por um número imenso de mortos. Estamos a falar de uma das zonas desenvolvidas da Turquia. É precisamente o oposto desta zona agora de sudeste do país, que tem características completamente diferentes. E a primeira coisa que se nota nas reportagens, porque é aquilo que é passado, que toda a gente com responsabilidades e que a própria população chama a atenção, é a má qualidade da construção, e toda a gente recorda que não é por acaso, que as legislações sobre o assunto repetem-se terremoto após terremoto, e que o que acontece é que existem amnistias de diverso tipo em que as multas são, por e simplesmente, eliminadas, são revogadas ou, por e simplesmente, não são pagas. Portanto, compensa construir mal em zona de terremoto. Isto sirva de atenção, porque nós em Lisboa, cuja situação não é comparável, temos tido casos em que a própria Ordem dos Engenheiros chamou por diversas vezes a atenção de que a requalificação de casas que tem sido feita por via do turismo de curta permanência é uma reabilitação urbana, que é uma reabilitação absolutamente de fachada, que não traz nada de novo ou de bom em relação à segurança dos edifícios. Isto passa-se não só em Lisboa, mas que também como na zona, presumo que no Porto, mas nas zonas mais de maior risco sísmico, em Portugal continental, na zona de Lisboa, Distrito de Setúbal, o Algarve. Mas há aqui um pormenor interessante também que revela a importância desta comparação histórica, é que além de se ter deslocado às regiões afetadas pelo terremoto, ter decretado o estado de emergência durante 3 meses, Erdogan comparou não com o terremoto de 1999, mas com o terremoto que tinha acontecido no início do século XX, se eu não estou em erro, ou no final do século XIX, que também foi devastador. Ou seja, a comparação que ele fez não foi com o terremoto precedente, mas com um outro anterior, como que para afastar esse fantasma. Isso pode também ser visto assim? Não sei. Não sei. Quer dizer, não sei porque é que ele fez essa comparação. Mas isto que João está a dizer, quer dizer, é verdade, há um problema mal comparado. É um bocadinho como há uns anos atrás nós interrogávamos porque é que a legislação portuguesa dizia que os prédios deviam ter garagem e as garagens eram usadas como oficinas e coisas do género, não é? Portanto, depois de 99 houve de facto uma tentativa para alterar a legislação de modo a que os prédios fossem construídos a maior segurança. O problema é, porém, a corrupção, que é uma coisa generalizada na Turquia e em muitos outros países, mas no caso concreto da Turquia, que permite, não só através das amnistias que o João referiu, mas permite que se faça a construção à bala, no fundo. Porém, esta zona beneficiou dessa construção. Quer dizer, mesmo esta má construção era francamente superior àquilo que existia há 20 ou 30 anos nesta mesma região da Turquia. Desculpa, nós estamos a falar de uma área grande e isto afeta mais de 13 milhões de pessoas. Sim. Para darmos as ordens de grandeza. Na Turquia, porque ainda temos um caso assim. Sim. O problema é que hoje em dia as pessoas vivem nestes prédios de 7, 8, 10 andares de má construção e quando há uma situação destas, de facto morre muita gente.
E temos falado na Turquia, de onde temos números mais fiéis, mas o terremoto afetou também ali a região do lado, na Síria, onde o Estado não existe. Onde o Estado não existe. Exato, exato. Não é controlada pelo Estado sírio. Daí também a dificuldade do acesso a essa zona da Síria. Mas recordo também que a estimativa é que há à volta de 3, 4 milhões de refugiados sírios na Turquia. E aquela zona é difícil, não é hoje fácil atravessar. Já era, era relativamente fácil fazer essa fronteira em vários pontos antes Agora é apenas da Guerra Civil, mas é um ponto. Agora é um ponto. Que está destruído, aliás. Exato, mas o mais curioso disto tudo, para termos a noção da complexidade, primeiro, a magnitude deste terremoto é absolutamente devastadora. É daqueles terremotos extremamente os dois, raros. porque o choque posterior foi quase... Os 7,8 do primeiro terremoto, o segundo tem 7,5. Portanto, apesar disto ser uma diferença com uma escala logarítmica, a diferença significa que é 10 vezes mais. Sim, foi brutal. A brutalidade. Os 7,8 são o equivalente à libertação energética de 160 bombas de Hiroshima. Isso já não é um nível. Ou seja, é uma escala de destruição absolutamente devastadora. Nenhum país tem condições para prover a assistência à população que é atingida por este terremoto. Mas para termos uma noção de como tudo isto é complicado e difícil, é que no dia do terremoto o Conselho de Segurança das Nações Unidas estava a discutir sanções à Síria, precisamente a necessidade por causa da utilização de armas químicas na guerra civil. Mas há exclusão para a ajuda humanitária. Tinha sido aberta este ano, uma vez mais, a licença para um ponto de entrada através da fronteira com a Turquia, precisamente para esta região. E agora, aquilo que muitas organizações de auxílio internacional pretendem é que sejam abertos mais 2 ou 3 pontos para fazer chegar esta ajuda, porque nós estamos a falar de uma zona em que não é possível quantificar, mas uma parte significativa está sob o controle de diversos grupos islamistas que estão em guerra com forças curdas, com forças turcas, com as forças da Síria, com as forças de intervenção russa, com outros grupos islamitas. Há enclaves curdos cercados dentro desta zona de Idlib. O impacto do terremoto estende-se mais abaixo, mais a sul, até a Hama, atinge inclusivamente a zona de Latakia, que é a zona costeira e que é a zona tradicional de influência da comunidade alauíta, de qual provém Bashar al-Assad e que é o principal sustentáculo do regime. Neste cenário é excepcionalmente difícil, se não praticamente impossível, sobretudo porque estamos no inverno, a fazer chegar qualquer tipo de auxílio humanitário. Nós, portanto, temos uma daquelas situações de catástrofe em que conta muito a política, neste caso com uma impossibilidade, no caso da Síria. A Síria é um país isolado, pode contar apenas com um auxílio escasso da parte da Rússia, da parte do Irão. Houve contactos por parte do Egito, dos Emirados Árabes Unidos, mas nada de muito significativo. Na prática é um país isolado. Não vai lá chegar ajuda humanitária, por muito que as pessoas sintam pena de toda aquela gente que está a morrer à fome, ao frio e ferida. O caso da Turquia é uma questão política, com eleições marcadas para maio, um desafio muito grande para um presidente que está numa situação complicada e uma oportunidade única para a oposição chamar a atenção para aquilo que é a incapacidade de renovação do regime e de erradicação da corrupção. Só acrescentar uma coisa que pode parecer frívola, mas na realidade não é. Esta situação está a decorrer num período anormalmente frio e chuvoso naquela região. Quer dizer, as pessoas, portanto, viram as suas casas destruídas e agora têm de viver em tendas, quando as há,
em temperaturas que são 15 graus inferiores à normalidade. E quem alguma vez esteve na Anatólia nesta altura do ano sabe que aquilo é frio. E grande zona, muito frio. grande zona é montanhosa. Isto é o contrário do que está a horrível. acontecer na Europa Ocidental, que tem um inverno relativamente tépido, o que teve aquele efeito na guerra da Ucrânia, a crise de combustíveis não ter sido tão grave na Europa, ou a própria situação na frente de guerra na Ucrânia, em que um inverno anormalmente tépido está também a ter efeitos sobre a própria condução das operações militares. Aqui, como a geografia e como a meteorologia conta muito, é precisamente no pico do inverno, numa fase em que as temperaturas caíram abaixo daquilo que uma conjugação normal. terrível. É uma conjugação terrível. E o terremoto deu-se à noite, em que as noite. pessoas não estavam na rua, estavam em casa a dormir. E vamos passar agora aqui às sugestões para esta semana. Vejo que tens um livro com uma capa rija que queres recomendar. Gosto de livros capa dura. Quero, se bem que ainda não li tudo, vou sensivelmente a meio, mas estou absolutamente encantado. E trago este livro porquê? Porque, desde logo, o autor é o Ryan Gingeras, Gengeras, para quem esteja interessado, e o livro chama-se The Last Days of the Ottoman Empire, Os Últimos Dias do Império Otomano. É um livro fantástico, muito bem feito. Eu acho que é muito importante perceber este período, esta última fase do Império Otomano, ou seja, o período entre o fim da Primeira Guerra Mundial e, há 100 anos, o fim do Império e a criação do Estado Turco. Isto é relevante para a nossa discussão. Porquê? Porque é absolutamente impossível entender Erdogan sem entender esta perspectiva neo-otomana que ele tem. Portanto, ele enfatiza constantemente o Império Otomano, a grandeza do Império, e rejeita, de uma forma às vezes mais explícita, outra menos explícita, mas rejeita o Kemalismo, quer dizer, o período dominado pelo Kemal Atatürk e os seus descendentes políticos. João? De terremotos não há outro remédio senão irmos, obviamente, para um livro que foi editado há muitos anos, em 1959, em Genebra, que é Cândido e o otimismo, não é? Que é uma grande discussão filosófica em que Voltaire toma parte, que arranca daquilo que foi o grande trauma do terremoto de 1755 aqui em Portugal, o terremoto de Lisboa, e a polémica que tudo isso levantou. E o livro é particularmente interessante, não só por ser... é como uma sátira filosófica, um ataque, uma discussão filosófica sobre o que seja o otimismo, o fatalismo e aquilo que seja uma ordem superior que rege os destinos do mundo e aquilo que são as responsabilidades do homem. As mulheres têm pouca importância nesta discussão, senão estão praticamente ausentes durante o grande período do Iluminismo. O Cândido ou o otimismo tem muitas edições em todas as línguas, porque é um livro clássico. Tem muitas edições também em português. Eu recomendo a última, que está meticulosamente anotada por Rui Tavares. Ele, para além de político, é também um historiador que trabalha na área do iluminismo e é dele a tradução desta última edição, uma das muitas que existem, mas que é uma edição muito boa, é da responsabilidade da Tinta da China. Portanto, para terremotos, para aquilo que é a ordem do mundo e a discussão sobre se isto é o melhor dos mundos possíveis ou se há outra maneira de ver as coisas, o Cândido de Voltaire é incontornável. E o Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está já a edição desta semana de sábado, que traz na capa uma reportagem e entrevistas exclusivas com Ricardo Araújo Pereira. Para além do site da Sábado, pode ouvir-nos nas plataformas habituais do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até para a semana.
Conselho de Segurança.